Como eu ganhei o primeiro milhão? Agora a gente falou, eu fiz um vídeo contando, e agora a gente vai fazer um vídeo aí com perguntas, né? Tem dúvidas, questionamentos sobre isso, então a gente vai responder essas dúvidas. Aproveita e vai lá e segue os nossos canais, né? E compartilha, manda para as pessoas. Vamos refletir e vamos fazer a prosperidade se espalhar pelo nosso Brasil aí afora. Vamos para as perguntas. Bom, tem algumas perguntas de alguns inscritos aqui. Qual foi a decisão mais importante que acelerou sua jornada até o primeiro milhão? Decisão mais importante. Eu diria assim que foi essa de, em vez de construir uma casa, todo mundo quer construir uma casa. Eu não quis construir uma casa, eu quis construir um empreendimento. Então eu transformei a minha casa num empreendimento. Essa foi uma decisão assim que... Mas voltando um pouquinho, né, a coisa que mudou a minha realidade de uma maneira radical foi aquele título de capitalização de R$100. O que acontece assim? Acontece uma coisa mágica. Quando você deixa de usar todo o dinheiro para o teu sustento, todo o dinheiro que você ganha, gasta, ganha, gasta. Quando você pega um pouco da grana e guarda, primeiro, você não vai se endividar, que é uma coisa sensacional, porque você está sabendo gerenciar o dinheiro para sobrar um pouco, e aí sobra um pouco. Aí você mudou. Eu diria assim, a mudança mais radical foi o primeiro título de capitalização. Ele mudou radicalmente a minha existência. E depois, esse movimento de... Eu comecei pelo menos dois negócios com a construção da minha casa. Atacada, assim, um golpe de mestre, né? Foi nesse movimento aí. Que é um movimento que praticamente muita gente faz, ou que todo mundo faz. Todo mundo compra um apartamento, compra uma casa, faz um negócio. Mas eu fui lá e construí, financiei, comecei o negócio do granito e comecei o negócio da construção. Nesse movimento eu mudei a minha lógica existencial. Você lembra exatamente do momento em que percebeu que chegaria ao primeiro milhão? Eu não sei, você não pensa nisso, né? 1 milhão, 2 milhões, sei lá. É uma coisa que não... Por exemplo, se eu pegar o meu patrimônio aí, quanto que é, nem sei quanto é, né? Às vezes os caras ficam falando bilhão, não sei o que lá, tô com 1 bilhão, tô com isso, tô com aquilo. Eu não sei se... Às vezes é legal, né? Por exemplo, fala, o carro, mostra o carro. Até a gente fez um videozinho ali no carro, etc. Talvez isso facilite, né, para a pessoa ter uma... Mas eu nunca pensei, né, nesses termos, né? Agora eu pensava em termos de renda, uma época lá, eu já falei sobre isso, né? Quando eu era motoboy, o cara me perguntou, ele ganhava R$5.000 por mês, né? Eu ganhava lá 700, 800, né? Ele me disse assim, 5 mil é uma ótima renda. Eu pensei comigo, não, uma ótima renda é 50. Então eu tinha aquela semente ali dentro. Mas o primeiro milhão eu não sei, eu ainda não penso desses termos. Mas eu gostaria agora, uma ótima coisa seria fazer um contrato de $1 trilhão. Eu falei já esses dias, né? Imagina tem um ser humano que fez um contrato de $1 trilhão, o Elon Musk, com a própria empresa. Fez um contrato para ele ganhar pessoalmente $1 trilhão. Eu gostaria de fazer um contrato desse. Hoje, por exemplo, quando eu me imaginaria assim fazendo contratos desse tamanho. Próxima pergunta, o que mudou na sua mentalidade antes e depois desse feito? Uma coisa que mudou a minha mentalidade mesmo foi esse título de capitalização de R$100, hein? Que é curioso, não faz tanto tempo assim. R$100 não era tão diferente de hoje, talvez seria 50, hoje 30, né? Porque tem essa atualização financeira. Mas se uma pessoa fosse fazer um título de capitalização de hoje de 100, seria o equivalente a 30 naquela época, né? Então seria 300 hoje, né? Seria guardar R$300 por mês, começar guardando R$300 por mês. E isso foi radical. Isso mudou minha vida. Se você fizer isso que eu falei, guardar 10% do que ganha, for acumulando, guardando, e daqui a um pouquinho bolar um jeito de investir esse dinheiro para te trazer mais renda, né? E isso é radical. Porque eu vejo, por exemplo, eu vou no mercado toda hora, um exemplo, né? Eu falei, tô precisando de um negócio, eu vou no mercado. Mas eu vou no início do mês, um monte de gente comprando coisa no mercado, porque recebeu o salário, daí vai lá, compra. Daí tu vai na metade do mês, tem pouca gente, vai no final do mês, menos ainda. Porque a pessoa não gerencia o dinheiro dela de uma maneira adequada. E eu entendo que a pessoa tem que ter dinheiro todo o tempo. Não tem sentido ela, de repente, ter o salário, não sei. Não, ela tem que guardar um pouco para a pessoa. É essa corrida dos ratos, né? Ganha, gasta, trabalha, ganha, gasta, trabalha. Se a pessoa vive nisso aí, vai viver eternamente nessa lógica aí. E aí é só aguardar a morte chegar. Agora, o que eu estou propondo é uma coisa um pouquinho diferente. Guarda um pouquinho, 10%, é tão pouquinho, só que isso muda a tua mentalidade, muda a tua vida. Mudou a minha vida. Guardar 10%. Porque você sai de uma lógica tradicional. Você pode buscar formas de ganhar dinheiro, internet, não sei o quê, lá onde, aqui, bolar um negócio. Eu mesmo ficava nessa onda, né? Bolar, fazer, pensar, e daí não dava, e dava. Eu fracassei muitas vezes, já falei isso, eu amo os meus fracassos, adoro eles, porque eles me ensinaram muito. Mas eu ficava pensando assim, que é ganhar muito dinheiro, que vai me deixar rico,
Não, depois eu fui entendendo diferente. Guarda, investe, faz o dinheiro trabalhar para ti. As coisas são simples assim. Claro que vamos embalar a prosperidade cada vez mais. Isso sim. Mas o que muda, que cria uma mudança radical, é guardar guardar 10%. Isso produz uma mudança radical. Existe um padrão que você percebe nas pessoas que conseguem enriquecer cedo? As pessoas às vezes são muito inteligentes, né? Tem pessoas que são muito inteligentes, eu vejo assim. Tem pessoas que têm um QI muito acima da média. O meu método, eu me acho uma pessoa super inteligente. De repente não sou, né? Mas eu me acho inteligente. Mas o que eu acho importante do ponto de vista do dinheiro é entender que tudo é matemática. Aquele vídeo que eu fiz aí, o curso que eu vou dar, tudo é matemática. Então a pessoa tem que entender como prosperar, independente de ser muito inteligente. O meu método não depende de ser muito inteligente. Porque eu fiz coisas achando que eu era muito safo, muito inteligente, etc. E eu fracassei aqui, fracassei ali, deu problema lá, pensando em coisas assim grandiosas. Eu entendo que as coisas são mais simples. É partir do pressuposto de que eu não manjo muito, que eu não sei muito, etc. Que eu vou estudando, vou aprendendo e vou vendo como fazer. Por exemplo, se você guardar dinheiro e você investir de uma maneira estúpida, né, você pode pegar aquele dinheiro e... Eu já fiz isso, né, mais de uma vez, né? Que é o que seria isso? É investir numa coisa que consome o teu dinheiro, que se vai, né? Então, tem que investir de uma maneira correta. Esses dias o camarada me perguntou, né? Tá, o que é investir com sabedoria? Eu dei um exemplo simples do meu cotidiano. Por exemplo, eu tenho uma marmoraria. A minha marmoraria tem um estoque. Vamos imaginar que, eu já contei esse exemplo, né? É um exemplo do livro, né? O cara começou a comprar metais lá para o ferreiro. Então ele tinha o estoque, ele tinha dinheiro, pegou o dinheiro e vinha o vendedor de metais lá para o ferreiro não tinha como comprar muito, ele tinha um estoque reduzido. Ele pegou e comprou um estoque para o ferreiro. Só que o estoque era dele, lá, deixava lá, o ferreiro tinha disponível. O ferreiro ia usando e pagava um valor a mais para ele, sei lá, 20%, 30% a mais. Para o ferreiro ter um estoque contínuo disponível. É o exemplo do livro. Então eu dei um exemplo parecido. Eu tenho uma marmoraria. Se o cara colocasse 10 chapas de um material bacana lá que eu não tenho, eu, em vez de comprar no fornecedor aqui, quando eu tenho que lançar a mão de comprar no fornecedor aqui, eu poderia comprar dele dentro do meu próprio negócio. Ele poderia ter lá 10 chapas, que custa lá, sei lá, 30 mil reais, dentro do meu próprio negócio. Ele compra elas por 30 e no total da venda, para mim, ele vai vender por 40. Ele vai ganhar 10 mil reais nesse movimento. Um exemplo simples. Mas pode investir na bolsa, sei lá, na Bolsa Americana. Eu vejo que tem gente que investe na Bolsa Americana, tem gente que investe em moedas. Mas tem esses fundos de capitalização. Agora, é claro que se você descobre um método, né, fica atento ali, etc., descobre um método de colocar o teu dinheiro de uma maneira meio direta, né, tende a render mais, desde que esteja bem feito. Porque senão você pode consumir com ele, acabar com ele. Mas é mais ou menos isso aí. O caminho é mais ou menos esse. Então, consistência e constância são poder. Curte, compartilha e se inscreve.